e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos, irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Que maravilha! Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom a gente poder começar aqui o nosso dia 25 de agosto de 2021, Goiânia, 7h04 agora da manhã aqui. E a gente na presença do Senhor, sim, nós estamos aqui na presença dEle. 2 ou 3 reunidos em nome dEle, Ele se faz presente. E nosso objetivo aqui não é ser digital influencer ou blogueiro, não. É colaborar com a sua paz, na medida em que nos assentamos ao redor da mesa do Evangelho e nos alimentamos, nos fartamos do pão da vida, porque nem só de pão, da materialidade, viverá o homem, mas daquilo que procede da boca de Deus, espiritualidade. Aí na Irlanda, 11h08 da manhã, oh, que maravilha, bem-vinda Tati, Edileuza, que maravilha, Rita, Jane, que bênção, Regina, Yasmin, que maravilha. Bem-vindos, queridos, bem-vindos. Eu queria conversar com você sobre algo tão presente, tão forte nos nossos dias, que é ansiedade. Quem nunca? Né? Mas antes eu queria orar. Sem muita ansiedade, a gente vai orar antes de falar sobre ansiedade. Vamos orar?
Pai bendito, muito obrigado por essa manhã maravilhosa, por mais um dia que o Senhor nos dá na Tua presença, pelo privilégio que temos de ver a luz do sol, pelo privilégio que temos de estar com fôlego de vida, respirando, ó Deus, e queremos pedir do Senhor a orientação, pedir do Senhor o consolo, pedir do Senhor a direção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Um texto, eu já devo ter falado algumas vezes aqui nos nossos encontros virtuais, certamente já falei muitas vezes sobre ele, mas tão presente, tão atual e tão necessário, inclusive, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4 até o 9, o apóstolo Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. É possível a gente ter paz nesse caos que a gente vive, nessa correria, nessa pressão, nessa necessidade de tantas demandas que a gente vive, sobretudo nesse tempo. Eu me lembro que quando eu era jovem, não tem tanto tempo assim, não tinha internet. Então a gente trabalhava e a gente saía do trabalho, o trabalho ficava lá no trabalho. Hoje o trabalho te persegue, você não tem mais feriado, você não tem mais horário, não é? Seu celular aí te chama para resolver problemas, como se o mundo fosse acabar. Você precisa ter urgências, você precisa atender demandas, você precisa ser pessoa bem resolvida, ter todas as respostas, você precisa ser bonito, né? Precisa estar bem humorado. Essas coisas vão produzindo pressões. Você precisa ficar rico logo, você precisa. Aliás, a gente acha que precisa. Mas Paulo diz aqui, olha, a primeira coisa que nós devemos fazer é discernir onde a nossa alegria está. A gente falar que alegria em Deus parece uma coisa assim, para quem não anda com Deus, parece ser uma coisa assim, eu acredito sim, mas o fato é que a alegria das pessoas, de um modo geral, não está em Deus, está nas coisas, nas bênçãos, nos benefícios, nos sonhos, nos alvos de conquistas, de aquisições, mas não está em Deus. Alegrai-vos no Senhor. Quando a gente aprende a ter alegria nele, e essa alegria ela é aprendida, a gente naturalmente não tem alegria em Deus. A nossa alegria é no encantamento daquilo que os nossos olhos desejam no mundo, concupiscência dos olhos, não é? A concupiscência da carne, naquilo que o nosso ventre, os nossos apetites buscam. Nós imaginamos que é aí que vai estar a nossa alegria, mas Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, e ele diz, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele coloca isso aqui quase como um mandamento, né? Uma injunção, chega a ser, alegrar no Senhor. O que é que te traz alegria? Seu time? Vai ter dia que ele vai perder. Seu casamento vai ter dia que vai ser complicado. Seu filho, sua filha, sim, alegram, mas às vezes nem sempre. O dinheiro, às vezes tem, às vezes não. E às vezes quando tem, você tem muito que vigiar, cuidar para não perder. Isso produz ansiedade. Quando a nossa alegria está no Senhor, a gente vai aprendendo how to live. A gente vai aprendendo a viver. A gente vai aprendendo sim o caminho
da luz. E Paulo diz aqui: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Se você tem a consciência de que Deus está não só perto, mas Ele te habita, olha a diferença que isso vai fazer. Isso não é fantasia, isso não é ilusão, isso não é conto de carochinha, isso não é mágica, isso é fé. Porque o justo, ele anda pela fé. E se eu tenho a consciência de que Deus está em mim, o que é que pode me abalar? O próprio Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem nudez, nem espada, nem fome, nem a morte, nem a vida. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, a ansiedade, ela é exatamente a perda dessa consciência diária que precisa ser cultivada, de que a nossa alegria tem que estar em Deus e que Ele está perto. Aí as pessoas vão ver em nós moderação. A gente não vai ser guiado, a gente não vai ser impulsionado por vontades. Aliás, as nossas vontades, elas muitas vezes, em vez de produzir em nós liberdade, porque tem gente que imagina que ser livre é ter a condição de fazer todas as vontades, e nem sempre as nossas vontades vão produzir em nós liberdade, às vezes vão nos escravizar. Não é? É tão óbvio isso, mas às vezes o óbvio precisa também ser dito. Vou dar um exemplo tosco aqui. Por exemplo, se você tem vontade de acelerar numa via cuja velocidade está limitada ali, e se você tem essa vontade de acelerar, você vai ser multado. Então a sua liberdade, ela não está na realização da sua vontade, mas na responsabilidade. E nossa liberdade não está, a nossa liberdade de cristão, ela está exatamente na obediência e não na desobediência. Porque nós somos, na medida em que nós obedecemos, nós somos livres do pecado. E o pecado escraviza. Não existe liberdade para pecar, existe prisão no pecado. Estamos sequestrados quando a gente tem vontade de pecar. E quando a gente tem a consciência de que o Senhor está perto, essas coisas vão ficando mais claras e a gente não quer perder a comunhão dele, porque nada mais libertador do que a presença de Deus. A gente não anda ansioso de coisa alguma. Ele diz aqui: não andeis ansiosos de coisa alguma, de nada. Ansioso de quê? Você está com medo, está ansioso, está inseguro? De que se o Senhor está perto? Faça conhecida diante dele aquilo que te anseia. Pedro diz, lá em 1 Pedro, capítulo 5, ele diz: olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Paulo diz aqui: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações e pela súplica com ações de graças. A gente agradecer depois que recebeu é gratidão, mas a gente agradecer antes de receber é fé. Agradeça ao Senhor. Mas eu estou tendo uma vida caótica. Meu Deus do céu, que falta de senso de futuro a gente tem na nossa espiritualidade tão terrena. E o que falta para nós crentes é exatamente crer. E não existe crer em Deus de fato, um crer completo, se não cremos na eternidade. Tem alguma coisa cambaleando na nossa fé, ela está muito manca, ela está deficiente. Por isso nós somos gratos, porque nós não somos mais filhos dessa terra, nós somos filhos da Nova Jerusalém, celestial, estamos indo para lá. A gente pouco ouve falar de céu hoje. A gente ouve muito mais as pessoas querendo reinar na terra. É por isso, essa é a raiz da ansiedade. Paulo chega a dizer para Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Essa angústia, ele diz lá para Timóteo, esse afã, esse desejo desenfreado de ficar rico tem acarretado muitas dores, muitas aflições. E a ansiedade certamente é uma delas. Quando a gente vê que o Senhor está perto, quando a gente se alegra nele, todas as outras coisas são acessórios.
Eu não estou falando aqui que você não deve ganhar dinheiro, que você não deve viver aqui na terra. Nós vivemos aqui. O próprio Senhor Jesus, quando ele orou na oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, ele diz: Pai, eu te peço não que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E se tem um mal que tem nesse mundo é a tal da ansiedade. E a raiz dela é exatamente a não confiança em Deus, ou a gente não colocar Deus como prioridade. A nossa prioridade são as bênçãos, não Ele. Há uma sutil diferença. A gente não busca por bênçãos, porque a gente já se sabe abençoado. A maior bênção que você e eu podemos ter é a libertação da vida futura longe dele, e dessa vida já escravo das necessidades que o mundo impinge como necessidade, que o diabo atiça na nossa cobiça. Aliás, ele não faz a gente pecar, ele só atiça, ele só sugere, né? Ele só diz pra gente, como ele disse lá para Eva, lá, sempre, o mecanismo é o mesmo. O que Deus falou não é bem assim. Não é bem assim. Está fora de contexto. A palavra de Deus não é bem assim, não. Você pode, satisfaz o que você quer, e aí você vai estar preso nessas coisas. Por isso Paulo diz: olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Treine pensar a verdade. A gente alimenta, a gente é o que come. Como é que você quer ficar pensando coisa boa se você só enche a sua cabeça de bagaceira, só enche o seu tempo com distrações fúteis, só alimenta mágoas, ressentimentos, só é estimulado por consumo. Eu tenho que consumir, eu tenho que adquirir. Como que você quer ter paz assim, se o Senhor não é a sua alegria? É o que Paulo diz. Olha para mim, o que vocês viram em mim, o que vocês aprenderam em mim, o que vocês ouviram de mim, pratiquem. E olha que Paulo estava falando de uma liberdade aqui, ele escreveu essa carta de uma prisão, na cadeia. E ele diz que não simplesmente a paz de Deus estará conosco, mas o Deus da paz estará com a gente. Não é só a paz dele que vai nos habitar, mas ele, o Deus da paz. Um dos nomes de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele está com a gente. Perto está o Senhor. E se ele está perto, você está ansioso de quê? Você está com medo de quê? Você está inseguro por quê? Você está triste por quê? Será que aquilo que te deixa triste é menos do que Deus que te habita? E a evidência de que Deus me habita é fato que eu sou alegre apenas com Ele, independente de qualquer circunstância. E o maior inimigo que eu tenho para enxergar isso não é o diabo, não é meu chefe, não é o político, sou eu, que insisto em depositar minha alegria ou repousar a minha esperança noutro lugar, noutras pessoas, que não somente no Senhor. Porque se a minha esperança e a minha alegria estiverem nele, não tem diabo que me entristeça. E nada espanta mais diabo da vida da gente do que a nossa alegria em Deus, gente. Se tem um espantador de males da nossa mente, dos nossos arredores, espanta as trevas de nós, é nós aprendermos a nos alegrar em Deus. E aí não tem lugar para ansiedade, porque não cabe alegrias e ansiedade na mesma mesa para a gente bater um papo e tomar um café. Quando uma chega, a outra vai embora. É assim. Portanto, que hoje o Senhor dê a mim e a você a sabedoria para a gente parar, se aquietar e buscar a nossa alegria em Deus. E você vai ver que a ansiedade, aquela, como diz a palavra, o inimigo que entrou por um caminho, ele sairá por 7. Assim a sua ansiedade, sua inimiga, haverá de sair por 7 caminhos em nome de Jesus. Vamos orar? Quero orar por você, para que Deus abençoe a sua mente, para que tudo de verdadeiro, de nobre, de boa fama, de respeitável, ocupe, sim,
o seu pensamento, treine a sua mente em se ocupar com as coisas de Deus e você vai ser livre dessa maldita ansiedade. Em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tua palavra, quero te agradecer pela companhia aqui dos meus irmãos, que juntos, ó Deus amado, desfrutamos desse café da manhã aqui, ó Pai, na tua presença, comendo do pão da vida, ó Pai. E que de fato esse seja o nosso alimento, Senhor. Tenha misericórdia de nós para que não estejamos, ó Deus, adormecidos, anestesiados, ó Pai, e virando os nossos olhos para outros lugares, buscando alegrias em outras coisas que não tão somente no Senhor e naquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Ensina-nos, Senhor amado, a guardar o teu caminho. Ensina-nos, Senhor amado, a de fato olharmos para onde precisamos olhar, que é para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Quero pedir a tua bênção, Pai amado, sobre aqueles que se associam comigo aqui agora e que estão enfermos, ó Pai. Que o Senhor venha ministrar a cura, Senhor. Aqueles que estão, ó Deus amado, necessitados de provisão material, Senhor amado, recursos dessa terra, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor amado. E se há algum aqui, ó Deus, dentre esses que estão comigo, que tem recursos materiais que possam repartir, que seja assim, ó Deus amado, que reparta com aquele que não tem tido, Senhor, a mesma condição, ó Pai. Senhor, porque sabemos que isso te agrada, isso te glorifica, ó Deus amado. Quero te pedir, Deus amado, que em nome de Jesus o coração seja livre, Senhor, de todo medo, mago, ressentimento, adultério, maquinações, ó Deus amado. Em nome de Jesus, que seja assim para a tua glória. Amém. 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 Gente, olha, hoje, quarta-feira, né? A gente ainda tem a quinta e a sexta, se tivermos por aqui nessa terra, se o Senhor permitir, a gente ainda vai estar aqui nessa semana, quinta e sexta-feira, tá bom? E que você tenha uma excelente quarta-feira, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração e até amanhã, se o Senhor assim permitir.